Glória a Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Peço aos irmãos que, ao ouvir esse áudio, compartilhem em nome de Jesus, para que outras pessoas também venham a aprender sobre a palavra de Deus. Porque sabemos, irmãos, que a palavra do Senhor nos diz em Efésios 6, capítulo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós devemos primeiramente priorizar e dar atenção à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, porque é por ela que nós vamos ser salvos. Primeiramente é por ela, não é pela palavra do pastor, não é pela teologia. Primeiramente o nosso caminho para a nossa salvação é Jesus, pela sua palavra. Um dos livros que vai ser aberto no dia do juízo final é a Bíblia. Nós seremos julgados pela Bíblia. O Senhor Jesus nos diz que já tem quem nos julgue. A palavra que ele pregou, a palavra que está sendo pregada, que é a Bíblia Sagrada. Então a palavra de Deus é um dos livros, a Bíblia é um dos livros que vai ser aberto no dia do juízo final. A Bíblia é um dos livros que vai nos julgar. Então nela nós devemos nos atentar para a palavra de Deus, porque ela é o capacete da nossa salvação e a espada do Espírito para lutarmos contra o pecado, para lutarmos contra os enganos, contra as mentiras acerca da palavra de Deus. Porque muitos hoje vêm falando coisas que não é proveniente da palavra. Muitos caem em erros porque só segue o que o pastor diz no altar. Não se atenta para estudar a palavra de Deus, não busca discernimento dentro da palavra. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Tem pastores que estão liberando o uso da mulher cortar o cabelo, sendo que a palavra de Deus ela condena. Muitos pastores conseguem distorcer, mas a palavra de Deus ela nos diz claramente que é desonra para a mulher ter o cabelo cortado. O cabelo da mulher, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, o cabelo da mulher, ela é como a mulher tem na cabeça sinal de poderio como os anjos, porque os anjos têm o cabelo grande. E no capítulo 14, se não me engano, a palavra do Senhor diz, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que é honra para a mulher ter o cabelo crescido, mas é desonra para o homem ter o cabelo grande. Então, no versículo 16 do capítulo 11, no versículo 16, a palavra de Deus ela é muito clara. Mas se alguém quiser ser contencioso, quer ser contendeiro, quer ser contencioso, a palavra de Deus nos diz que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, se lá na sua igreja o pastor está liberando você, minha irmã, cortar o cabelo, você, meu irmão, ficar com o cabelo grande, então essa igreja não é de Deus. Esse pastor, ele está sendo um falso profeta. Ele está sendo um anticristo, pregando heresia, pregando uma coisa que não convém da palavra. Porque você mesmo pode pregar sua Bíblia e ler em 1 Coríntios capítulo 11. Pode ler lá do versículo 10 ao 16, que você vai encontrar a Bíblia claramente dizendo que não convém o homem ter cabelo crescido e nem a mulher cortar o cabelo. No versículo 10, lá está escrito que a mulher tem na cabeça sinal de poderio como os anjos. Os anjos têm um cabelo grande. E a mulher tem na cabeça o sinal de poderio como os anjos. Então é honra para a mulher ter o cabelo crescido. Irmãos, mas eu quero atentar os irmãos aqui, embora eu falei dessa mensagem do cabelo, mas eu quero atentar aqui aos irmãos acerca, irmãos, das vestiduras.
acerca das vestiduras das irmãs, dos irmãos. O Senhor nos diz, irmãos, aqui em Gênesis capítulo 35, Gênesis capítulo 35, eu quero ler aqui o versículo 2 e o versículo 4. Não, o versículo 2, o 3 e o 4. Aonde a palavra do Senhor nos diz, Gênesis 35, capítulo 2, nos diz assim: Então disse Jacó à sua família e a todos os seus que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantai-vos, e subamos a Betel, e ali faremos um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Irmãos, vejam aqui que a palavra de Deus ela é muito clara. No título da mensagem, o Senhor Deus está nos dizendo que o título da palavra de Deus está nos dizendo que Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Irmãos, daqui a palavra do Senhor está nos dizendo que Deus falou para Jacó, para Jacó falar para sua família, para todos que com eles estavam, para tirar dentre eles os deuses estranhos e purificar a vida deles. Eles estavam em situação imunda diante de Deus. Estavam usando vestes contrárias à vontade de Deus. Roupas que não agradavam à vontade do Senhor. Vamos supor que eles estavam vestindo saias coladas. As irmãs de Jacó, a família de Jacó, estavam vestindo saias coladas, saias curtas, roupas pecaminosas, roupas estranhas. E Deus mandou Jacó falar para a família dele para eles mudar as vestes. Deus não estava se agradando das vestes daquelas pessoas. E a família de Jacó e todos os que com eles estavam tiraram dentre eles os deuses estranhos e purificaram as vestes deles, mudaram as vestes deles e se purificaram dos seus pecados. E no capítulo 4 a palavra do Senhor nos diz: E então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas, irmãos, aos irmãos que às vezes não sabem, arrecadas são brincos, argolas, pingentes, pendentes no nariz, pendentes na orelha, que eles estavam usando. E Deus mandou tirar. Deus mandou que eles tirassem aquilo. E Jacó os escondeu debaixo de um carvalho que estava junto a Siquém. Então, irmãos, os brincos, Deus mandou Jacó falar para o povo que ali estava a família dele, os que com eles estavam ali, para tirar. Deus, então, irmãos, aqui ele está nos dizendo que ele não agrada do brinco. Brinco, irmão, não é para crente. Seja para você, irmão, irmã, que tem alguns homens que também gostam de usar brinco. Então saiba que a palavra de Deus condena. Deus falou para Jacó mandar a família dele tirar os brincos. Tirar todos os brincos e os deuses estranhos de entre eles. Eles adoravam deuses estranhos. Eles adoravam imagens, adoravam outros objetos ou situações a qual não estava ligado à palavra de Deus, à vontade do Senhor. E Deus mandou tirar. Deus mandou eles se desfazerem disso. Então eles mudaram as suas vestes. E a palavra de Deus diz, irmãos, que veio uma ira muito grande. Veio uma ira muito grande naquela região onde eles estavam. Que
por causa deles terem mudado as suas vestes, se purificado, tirado os brincos das orelhas. Então Deus, ele não deixou, não permitiu que aquele mal que veio sobre as cidades vizinhas passasse perto deles. Ou seja, pegassem eles ali, eles passarem, não permitiu eles passarem por aquele mal. Então, a Bíblia nos diz que foi um terror que aconteceu em volta das cidades vizinhas. Mas nas cidades onde eles estavam, Deus não permitiu que o mal chegasse até a eles. De forma que Jacó e todos os seus filhos foram livres. Foram livres daquele terror que se passou nas suas voltas. Então, irmãos, eu digo aos irmãos, você que acha que não é pecado, usar brinco, que não é pecado usar vestes estranhas, é pecado sim. Você tem que se libertar, minha irmã, meu irmão. Bermuda não é para crente. Calça não é para você, mulher. Roupa colada, saia colada, calça, bermuda não é para você, minha irmã. Bermuda não é para você, meu irmão. Blusa cavada, roupa decotada, não é para você. Deus mandou mudar as vestes. Mandou Jacó mudar as vestes da família dele e os que com ele estavam. E mandou eles tirar as arrecadas, os brincos das orelhas. Então Deus quer que você, minha irmã, que você, meu irmão, mudem as suas vestes. Vocês não podem continuar usando as mesmas vestiduras que vocês usavam antes de ser crente. Porque há uma mudança. Deus agora ele quer pudor. Ele quer honestidade nas suas vestes. Faz uma avaliação você, minha irmã, meu irmão. Há a honestidade numa mulher que usa uma saia colada, mostrando a polpa da bunda, uma calça mostrando as virilhas. Não existe honestidade. Tudo isso é sensualidade, é espírito de Jezabel, coisa a qual o Senhor não se agrada. Então Deus quer que se mude as vestes. Tem que haver honestidade, tem que haver pudor, tem que haver decência nas vestiduras das irmãs. E da mesma forma no corpo dos irmãos também. Tem que haver honestidade, tem que haver ordem, tem que haver decência. Aqui também, irmãos, em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Os irmãos podem acompanhar. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. E aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Irmãos, veja quanta clareza aqui a palavra do Senhor está nos referindo. Que Deus, irmãos, Ele quer que nós adquirimos vestes brancas. Vestes brancas, irmãos, são vestes purificadas de todo pecado. São vestes purificadas da aparência do mundo, da aparência da sensualidade, da aparência da prostituição, da aparência da nudez, das vergonhas. Então, a veste do crente tem que ser diferente. O crente agora, ele tem que se desfazer de tudo isso. Tem que tampar as vergonhas da sua nudez. O Senhor Jesus quer que nós adquirimos vestes brancas e que não apareça as vergonhas das nossas nudez. Veja, irmãos, que uma saia colada, ela mostra curvas da polpa da bunda da mulher, as partes das pernas, seios fartos. E não é isso que Deus quer. E não é isso que Deus quer. A mulher tem que ter pudor, tem que ter decência, tem que ter ordem. Ela tem que usar saias largas, a fim de não aparecer as suas nudez. Está errado, minha irmã. Mesmo que você use uma saia lá no joelho, lá na canela. Mas se ela está colada, mostrando a sua polpa da sua bunda, as pernas,
a blusa aparecendo nas curvas dos seios está errado. Tem que haver pudor, tem que haver diferença. Não pode aparecer as vergonhas da nudez. A saia das irmãs tem que ser larga. Tem que ser larga e na canela. Tem que ser simples, com pudor, com ordem. Os irmãos não podem usar bermuda. Não pode usar blusa cavada, apertada. Tem que ser desfeito esse tipo de roupa. Mudai as vossas vestes, disse o Senhor a Jacó, mandando ele falar para a sua família. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então é necessário, irmãos, que as vestes sejam mudadas. Porque Jacó e a família dele, os que com ele estavam, foram livres dos terror que se passou pelas cidades vizinhas. Mas eles só tiveram essa sorte porque eles ouviram a voz de Deus e mudaram as vestes deles, arrancaram os brincos das orelhas, arrancaram os pendentes e mudaram as vestes, se purificaram. Se eles não tivessem feito isso, com certeza eles veriam o terror que se passou pelas outras cidades. Então, irmãos, deixo aqui a paz do Senhor para todos os irmãos e medita, irmão, nesta palavra. Vamos ser diferentes. Malaquias 3,18 nos diz que outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, há diferença sim. O pastor que prega que não tem nada a ver a roupa, está te enganando. Tem que haver diferença nas vestes sim. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o Senhor nos diz que Ele quer o corpo, a alma e o espírito irrepreensíveis diante dEle. Então está errado o pastor falar para você que não tem nada a ver o seu brinco, o seu batom. Está errado, irmão. Isso é enfeite de prostituta. Isso é enfeites e vestes de prostituta. Você tem que se libertar. Porque se você não se libertar, o Senhor Jesus ele não tem como fazer morada na tua vida. É engano você achar que Deus está na sua vida se você faz uso dessas coisas. Então se liberta, minha irmã. Saia para a irmã é larga. A irmã não deve usar saia curta. Tem que ser larga, não pode ser colada no corpo, mostrando as curvas do corpo. Porque Deus não se agrada disso. E nem os irmãos, roupa cavada, roupa colada. Não pode. Em nome de Jesus, irmãos, vamos dar voz ao Espírito Santo de Deus. Deus quer diferença. O poder de Deus ele só opera na vida do homem e da mulher quando ele se torna diferente. Às vezes você ora, você jejuma, você busca e Deus não te responde. Porque você não vive a diferença da santificação. Você tem que ser diferente do mundo. Diferente do que você era antes. Por isso que Deus não te ouve, porque você não mudou. Você continua, meu irmão, usando calça. Você continua usando brinco na sua orelha. Meu irmão continua usando bermuda, roupa cavada. E Deus não quer isso. O Senhor quer que vocês se libertem. Há diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. A paz do Senhor, meus irmãos, a todos. Peço aos irmãos que meditem nessa palavra. Em nome de Jesus, compartilhe também para que outras pessoas venham a aprender da palavra de Deus. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Glória.